Você já se pegou pedindo desculpas por algo que nem foi culpa sua, apenas para garantir que a outra pessoa não ficasse irritada ou se afastasse? Parece apenas uma questão de educação, um traço de personalidade gentil. Mas e se eu te dissesse que isso não é sobre cortesia, e sim sobre uma estratégia de sobrevivência silenciosa? Se você sente que vive caminhando sobre ovos, observe este vídeo com atenção, pois você pode descobrir algo sobre si mesmo que nunca ousou questionar. Inscreva-se no canal para continuar explorando as camadas da sua própria mente, pois o que vamos revelar aqui hoje é o que a maioria das pessoas prefere ignorar. Quantas vezes você se viu rindo em uma situação desconfortável, um riso nervoso, usado apenas para suavizar o peso de uma conversa difícil? Para quem observa de fora, você parece alguém tranquilo, alguém que não se deixa abalar. Por dentro, porém, você está apenas tentando dissipar uma tensão que parece insuportável, um mecanismo automático de defesa. E o mais assustador é que quase ninguém percebe isso como uma ferida aberta. O trauma não é apenas um evento catastrófico que quebra a sua vida em 1000 pedaços. Muitas vezes, o trauma é o silêncio acumulado. É a necessidade constante de agradar aos outros, porque lá atrás, em algum momento crucial da sua formação, você aprendeu que a sua voz só era ouvida se você fosse útil, se você fosse agradável, se você não causasse nenhum tipo de incômodo. Considere a sua dificuldade em descansar. Você sente uma culpa inexplicável quando decide apenas sentar e não fazer nada. Sente que merece o descanso apenas depois de uma maratona de produtividade, como se o seu valor humano estivesse atrelado exclusivamente à sua utilidade. Isso parece uma virtude, uma ética de trabalho elogiável, mas na verdade pode ser um reflexo de um ambiente onde você nunca soube se o próximo minuto traria tranquilidade ou uma nova exigência. Você mantém a mente sempre ocupada para não ter que enfrentar o vazio ou pensamentos que, se permitidos, seriam dolorosos demais. É como correr em uma esteira para não olhar para os lados, mas o cansaço que você sente não é físico, é emocional. Se isso acontece com você frequentemente, existe um motivo profundo, um sistema de alerta que nunca desligou, mesmo que o perigo já tenha passado há muito tempo. Mas existe um comportamento ainda mais comum que quase ninguém associa ao trauma: o hábito de se afastar das pessoas sem um motivo aparente. Você começa a se conectar, a sentir confiança e, de repente, um impulso incontrolável te faz querer sumir. Você se isola, torna-se inacessível e depois se culpa por estar sozinho. O que você chama de timidez ou introversão pode ser, na verdade, uma autossabotagem consciente. Você se afasta antes que o outro tenha a chance de te rejeitar. É uma antecipação da dor. Se eu for embora primeiro, a rejeição não dói tanto, porque fui eu quem escolheu o silêncio. É uma lógica cruel, mas que parece segura para quem aprendeu cedo que vínculos podem ser instáveis ou que o carinho pode ser retirado sem aviso. O último sinal, este é o que costuma passar despercebido até pelas pessoas mais inteligentes emocionalmente: o medo paralisante de incomodar. Você revisa mensagens 10 vezes antes de enviar, teme que sua presença seja uma carga para o próximo ou evita expressar uma opinião contrária por medo de gerar um conflito. Você se torna um camaleão, adaptando-se ao ambiente para se tornar invisível. Isso parece adaptabilidade social, uma forma madura de conviver, mas é a marca de alguém que aprendeu que ocupar espaço demais é perigoso. Quando você se anula para evitar o impacto, você está, na verdade, tentando proteger uma criança interior que ainda tem medo de ser repreendida. E o que é mais revelador é a forma como você trata a si mesmo quando falha. O diálogo interno é crítico, implacável. Uma voz que repete que você deveria ter feito melhor, que deveria ter notado os sinais. Essa voz não é sua,
Ela é um eco de vozes do passado que você internalizou e passou a repetir como se fossem verdades inquestionáveis. Reflita sobre isso por um momento. Quantas vezes você fingiu estar bem apenas para evitar o desconforto de ter que explicar o que realmente sente? O medo de ser mal compreendido ou julgado faz com que você construa uma fortaleza de normalidade. Você sorri, concorda, acena positivamente, enquanto por dentro, uma tempestade de dúvidas questiona a sua própria realidade. Você se pergunta se é exagero seu, se você é sensível demais, se os outros também passam por isso e apenas escondem melhor. A verdade é que a maioria das pessoas vive sob essa mesma máscara, mas entender isso é o primeiro passo para derrubá-la. A psicologia nos mostra que quando nomeamos um padrão, ele perde o poder absoluto sobre nós. O trauma deixa rastros, mas ele não define o seu destino, a menos que você continue tratando essas feridas como se fossem apenas traços da sua personalidade. Não existe nada de errado com você por sentir essas coisas. O que existe é uma história, uma trajetória de vida que moldou quem você é hoje para garantir que você sobrevivesse a momentos onde a segurança emocional era escassa. O problema é que agora você é adulto. Você tem o poder de mudar as regras do jogo. Comece observando quando o seu riso nervoso aparece. Perceba quando a dificuldade em descansar te visita. Em vez de se julgar, faça uma pergunta simples. O que eu estou tentando evitar sentir agora? Ao fazer essa pergunta, você sai do piloto automático e entra no domínio da sua própria mente analítica. Você deixa de ser uma vítima do seu passado e começa a ser o arquiteto do seu presente. A jornada de autoconhecimento é lenta, às vezes dói, mas é a única forma de recuperar partes de você que ficaram presas em tempos antigos. Não se apresse em resolver tudo de uma vez. Apenas observe. A observação consciente é a ferramenta mais poderosa que você possui. Quando você identifica um padrão, você ganha a escolha de agir de maneira diferente, de ser gentil consigo mesmo, de permitir-se ocupar espaço, de descansar sem pedir permissão e de se permitir ser visto sem medo da rejeição. O que você sente não te torna fraco. Pelo contrário, a capacidade de identificar essas sutilezas na própria mente é um sinal de uma inteligência emocional muito elevada, que muitas vezes é confundida com excesso de pensamento. Agora que você começou a enxergar através da névoa, não deixe essas reflexões se perderem na rotina do amanhã. O comportamento humano é um mosaico complexo, e você é a peça central desse entendimento. Se este vídeo trouxe uma clareza que antes estava oculta, se você sentiu que descrevemos exatamente aquela sensação que você carrega, compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa entender que, às vezes, o que parece ser apenas o jeito de ser, na verdade, é um convite para a cura. Deixe seu comentário abaixo contando qual desses sinais mais ressoou com a sua história, pois é na troca de experiências que descobrimos que não estamos sozinhos nas nossas batalhas internas. Siga acompanhando o canal Mente Revelada, pois a sua jornada de descoberta está apenas começando e há muitas outras camadas da sua mente esperando para serem trazidas à luz. O silêncio que você mantinha sobre si mesmo termina hoje, porque agora você tem o conhecimento necessário para começar a mudar a narrativa da sua própria vida.